Olá, eu sou o professor Pedro Terra e hoje nós vamos fazer um outro experimento sobre ondas, sobre, no caso, harmônicos que se formam em uma mola. Para fazer esse experimento, a gente vai precisar de dois instrumentos apenas, de dois materiais. Primeiro é uma mola, que a gente chama de mola Slink, que é uma mola de brinquedo, bem molenguinha, tá? Que a gente vai utilizar justamente para ser o meio em que essas ondas vão se formar. Normalmente é difícil enxergar os padrões de ondas ou ver a velocidade das ondas, porque essa velocidade é muito alta e a frequência das ondas acaba sendo muito alta. Para a gente conseguir ter esses valores numa escala que a gente consiga perceber bem, é importante que a gente tenha uma mola bem molenguinha. Pode ser mais fina, mas ela tem que ser bem flexível. Além disso, a gente vai precisar de um metrônomo, que é um instrumento que os músicos usam, né, para marcar o tempo. A gente recomenda que seja um metrônomo eletrônico, porque ele traz algumas facilidades que facilitam a gente mudar o ritmo com mais facilidade do que o metrônomo analógico, mas o analógico funciona também. Antes de passar para o nosso experimento, a gente precisa lembrar algumas coisas básicas sobre ondas, tá? Então, dois conceitos que a gente vai usar hoje são, primeiro, a ideia de comprimento de onda, que é uma grandeza que a gente representa por essa letra grega aqui, lambda. Um comprimento de onda é a largura, justamente, o tamanho, não à toa a palavra comprimento, de uma unidade de repetição da onda. E a gente consegue identificar esse comprimento de onda pela figura, observando aqui que a gente precisa ter uma subida completa, né, da metade, voltando à metade, e uma descida completa. Quando a gente tiver esse padrão inteiro se formando, a gente vai ter aqui justamente um lambda, que é um comprimento de onda. Uma outra coisa importante a gente lembrar é que a velocidade de uma onda depende apenas de características do meio em que ela se propaga. Então, por exemplo, as ondas sonoras que eu estou produzindo com a minha voz, a velocidade com que elas se propagam não depende se eu faço uma nota aguda ou grave, portanto uma frequência mais alta ou mais baixa. Também não depende se eu falo mais forte ou mais fraco. Depende apenas a velocidade dessas ondas de características do ar, sobretudo da temperatura do ar. A gente vai conseguir ilustrar isso usando esse experimento que a gente vai ver hoje. Aqui a gente tem os diferentes harmônicos que podem se formar numa corda ou também, no nosso caso, numa mola. Harmônicos são esses diferentes padrões que a gente pode observar de ondas estacionárias em, por exemplo, uma corda que está fixa nas duas extremidades. O primeiro padrão que a gente pode observar, a gente vai chamar de primeiro harmônico, né? Imaginando que a mola originalmente estava nessa posição horizontal, consiste de ou todos os pontos da mola estarem para cima ou todos os pontos da mola estarem para baixo. Essas posições vão se alternando, como vocês vão ver no experimento. Note que aqui não cabe um comprimento de onda inteiro nessa largura da mola, porque aqui eu só tenho uma subida completa, né? Eu precisaria ter uma subida completa e uma descida completa. Então aqui, nessa largura L, só cabe metade do comprimento de onda. Então, nesse caso, o comprimento de onda é o dobro dessa largura L. O segundo padrão que eu consigo observar é metade da corda para cima, metade para baixo, ou metade para baixo e metade para cima. Novamente, esses padrões vão se alternando. Aqui, nessa largura, cabe exatamente o padrão correspondente a um comprimento de onda. E assim sucessivamente. A gente pode ir colocando cada vez mais ventres, né? Que são esses espaços maiores aqui, onde tem maior amplitude de oscilação. Nesse espaço, a gente vai obtendo o terceiro harmônico, o quarto harmônico, etc. Então, aqui a gente vai ver como esses diferentes comprimentos de onda vão se relacionar com a frequência quando a gente excita uma mola, vibra uma mola na prática. Então, aqui eu tenho meu metrônomo numa mão, meu assistente na outra ponta aqui e a mola esticada entre nós a uma largura fixa, né? Eu não vou nem me aproximar dele, nem me afastar dele em relação à minha posição. Eu vou tentar vibrar essa mola aqui no primeiro harmônico. Note, todos os pontos ou para baixo ou para cima. E essa vibração tem uma frequência, né? Ela tem um ritmo. Se eu bater nesse ritmo com o meu metrônomo vai marcar exatamente qual é essa frequência, que está dando 73 batidas por minuto. Então, se eu acionar o metrônomo, a gente vai ver que as batidas do metrônomo estão na mesma frequência que as oscilações dessa mola. Para eu achar o segundo harmônico, eu posso encontrar
é o dobro da frequência. É só eu mudar a frequência aqui de 73 batidas por minuto para o dobro, né, que é 146. Então, fazendo isso, ó, e agora tentando fazer a mola oscilar na mesma frequência, eu consigo encontrar justamente a frequência do segundo harmônico e eu produzo, vibrando a corda nessa frequência, ou a mola nessa frequência, o segundo padrão que eu tinha desenhado. Eu posso repetir isso fazendo o triplo da frequência original. Agora tem que vibrar com um pouco mais de rapidez a mão. E a gente consegue observar o padrão de 3 ventres se formando na corda. Por último, para a gente tentar observar o quarto padrão, o quarto harmônico, eu vou tentar aqui, primeiro amortecer essa oscilação e fazer o meu metrônomo bater em uma frequência 4 vezes maior do que a frequência do primeiro harmônico. E eu vou tentar acompanhar essa frequência com a mola. É mais difícil de observar, mas a gente conseguiu fazer 4 ventres aqui, ou o quarto harmônico. Então, note que a cada harmônico, né, a frequência, no segundo harmônico a frequência dobra em relação ao original, no terceiro ela triplica em relação ao original, no quarto ela quadriplica em relação ao original. Então, ao fazer o nosso experimento, além de observar os harmônicos, a gente, de certa forma, usou o metrônomo para medir as frequências em que eles ocorrem. O primeiro harmônico, para produzir esse harmônico, né, eu estava vibrando ali minha mão a frequência de 73 batidas por minuto. Com o segundo harmônico, eu produzi, né, fazendo oscilações a 146 batidas por minuto, que é o dobro de 73. Para o terceiro harmônico, a gente usou uma frequência que é o triplo de 73, que é 219 batidas por minuto, e assim sucessivamente. A gente usou o metrônomo justamente para identificar essas frequências. Perceba aqui que do primeiro harmônico para o segundo, o comprimento de onda caiu à metade, ele era 2L e passou a ser L apenas, enquanto a frequência passou a ser o dobro. A mesma lógica acontece no terceiro harmônico em relação aqui ao primeiro, né? O comprimento de onda era 2L, agora é 2L sobre 3, então ele foi dividido por 3. Por outro lado, a frequência foi multiplicada por 3. Isso confirma justamente o fato de que a velocidade da onda não é modificada, independentemente do harmônico que eu produza nessa mola, porque a velocidade da onda é o comprimento da onda vezes a frequência. Se eu modificar o harmônico, eu posso, por exemplo, dividir o comprimento da onda por 2, mas eu multiplico a frequência por 2. Então, o produto lambda-f continua preservado, é sempre o mesmo, independentemente de eu estar no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto harmônico, e assim sucessivamente. Espero que tenham gostado desse experimento e até o próximo.